coisas que eu preciso compartilhar com vocês logo no início dessa mensagem, como introdução, ou pelo menos como boa parte da introdução dessa mensagem. Essas 3 coisas, esses 3 elementos, são os elementos que, de certo modo, eles fizeram com que este encargo da mensagem, o encargo daquilo que vai ser ministrado, surgisse e brotasse no meu coração. Eu acho extraordinário o modo como Deus age. Você acha também que Deus age de maneiras extraordinárias? E uma dessas maneiras, a primeira, foi uma forma externa. Eu estava completamente desapercebido até então do tema, da proposta dessa mensagem, mas na semana passada eu estava assistindo um vídeo no YouTube de uma entrevista de uma certa instituição religiosa que não vem ao caso, não convém citar, não é a parte mais importante. Mas eu fui capturado por parte da entrevista ou da fala da entrevista que eu estava assistindo. A pessoa que estava sendo entrevistada disse o seguinte, preste atenção no que eu vou falar para você. Ela disse o seguinte: uma das heresias mais fortes, uma das heresias mais perniciosas, uma das heresias mais marcantes que entrou no seio do cristianismo, desde a passagem, a transição de eras ou de época, passando do tempo da história ou da filosofia medieval e entrando para a era da modernidade, e agora chegando na pós-modernidade, ou na contemporaneidade, se você preferir, ou na hipermodernidade. Ela dizia, uma das heresias mais fortes do cristianismo é acreditar na balela, entre aspas, é acreditar na mentira de que todo homem é filho de Deus. E eu fiquei pensando, pastor Alexandre, numa autoridade, numa pessoa com uma ampla formação acadêmica, dizendo algo sobre isso, que esta heresia é forte, e aqueles que estão defendendo esta heresia, que segundo esta pessoa, nasceu lá atrás, séculos atrás, no gnosticismo. E para quem não sabe, o gnosticismo é uma corrente ou uma filosofia de pensamento que defende, grosso modo, ou em linhas gerais, que o homem, ele pode alcançar a salvação em si mesmo e de si mesmo, em linhas gerais. E como isso acontece? O gnosticismo assim ensina: o homem em um processo de autoexame, um homem no processo de mergulho em si mesmo, ele pode alcançar a iluminação, ele pode alcançar a salvação. E esta pessoa da palestra ou da entrevista dizia que isso está no seio da igreja, porque com a passagem de época, com a passagem de era da era medieval para a era moderna, houve então uma ampliação de subjetividade, de relativização, e cada um pensa no que quer, cada um pensa o que quer, cada um determina qual é o melhor caminho para si. De certo modo, essa fala, ela está correta, mas me chamou a atenção quando ela disse que é uma heresia dizer que todos os homens são filhos de Deus, e aqueles que assim pensam, aqueles que assim defendem, são heréticos, são gnósticos da modernidade, viu, Alexandre Rodrigues? Gnóstico da modernidade. São universalistas, todo mundo vai ser salvo e Deus não tem mais régua de medida, Deus não tem mais padrão, Deus não tem mais importância alguma, porque você descreve o modo como é a verdade de acordo com os seus princípios. E ela dizia que isso é um grande absurdo, é um disparate, porque a verdade, de acordo com essa pessoa, ela é extrínseca. Até decorei essa palavra bonita, né? A verdade é extrínseca ao homem. A verdade jamais poderá estar dentro do homem. E aquilo me fez pensar. Sabe quando você escuta uma coisa e aquilo te incomoda? Já passou por isso alguma vez?
e você fica incomodado, e eu fiquei essa semana toda incomodado. E eu não sabia a razão do meu incômodo, porque na verdade isso não é nenhuma novidade o que ela falou. Nós combatemos de maneira veemente neste ministério tal fala, tal comportamento ou tal raciocínio falaz. Nós combatemos, mas houve um incômodo, porque Deus estava falando: eu quero falar novamente sobre esta questão, que não é novidade para a igreja, não é novidade para o ministério apostólico de volta à palavra, mas nós precisamos ouvir novamente que todos os homens, de fato e de verdade, são filhos do Deus Altíssimo. Todos os homens, de fato e de verdade, são filhos do Eterno. E o que aquela pessoa entrevistada não entendia, e o que talvez muitos também não entendam hoje, talvez boa parte da cristandade também não entenda hoje, que o problema do homem não é que ele é uma criatura de Deus e precisa, de acordo com a obediência de certos ditames, e precisa, de acordo com a obediência de certos regulamentos e normas, incorporar um padrão, incorporar algum tipo de comportamento para sair da condição de criatura e então assumir a condição ou a posição de filho. Este não é o problema do homem. E aí nós, então, entramos para a segunda questão, o segundo elemento que eu preciso ministrar para vocês durante essa mensagem dessa manhã. Nós temos que fazer duas perguntas baseadas naquilo que está escrito ali. Quem pode ler para mim o que está escrito? Qual o tema? Cristo, a medida perfeita para a humanidade. O que aquela entrevistada deveria ter feito e o que nós precisamos constantemente fazer é responder duas perguntas. É fazer e responder duas perguntas. Qual é o problema do homem? É a primeira pergunta. Pergunta para quem está perto de você. Qual é o problema do homem? Pergunta aí. Qual é o problema do homem? Hein, Silvia? Qual o problema do homem? Gilson? Qual é? Qual é o problema do homem? Ela disse: o homem é criatura de Deus. Esse é o problema do homem. E o homem precisa se tornar filho de Deus. Não, o problema do homem não é esse. O problema do homem é que o homem, por conta do seu distanciamento, o homem, por conta do seu afastamento de Deus, ele perdeu ou abriu mão ou fugiu da sua posição de filho. Mas o homem nunca deixou de ser filho de Deus. Basta nós recordarmos do texto que possivelmente é um dos textos mais repetidos e explicados nesse ministério, a parábola do filho pródigo. De maneira muito simples e muito rápida, o que é que diz aquela parábola? 2 filhos, um filho sai de casa, ele depois desperdiça os seus haveres, desperdiça a herança do pai, e ele está ali maltrapilho, fedendo a porcos, lembra do pai. Aquele filho, quando ele estava na casa do pai, ele era filho do pai? Eu não me escutei. Ele era filho do pai? E quando ele vai até o pai e diz assim: pai, dá a minha parte da herança, ele continuava sendo filho do pai? Sim? E quando o pai entrega, então, é filho do pai, né? Entendi. E quando o pai entrega a herança, ele continua sendo filho do pai? É melhor ser filho do pai do que ser filho da mãe, viu, pessoal? Quando o jovem sai, ele continua? Gente, eu vou repetir isso aqui 1 milhão de vezes. Eu pergunto a vocês: em qual momento ele deixou de ser filho do pai? Fedendo a porcos, gastou tudo, maltrapilho, no meio das perversidades, sempre. A pergunta é essa. Esse é o problema do homem, é o afastamento, é o distanciamento. E a segunda pergunta
que é mais importante: como resolver esse problema. Sim ou não? Se nós compreendemos que o homem tem um problema, qual o problema do homem? Ele não é filho de Deus. Não, o problema do homem, ele não é filho de Deus. Qual o problema? Ele abandonou a posição de filho. Então, como resolver? A medida perfeita para a humanidade. Se nós deixarmos ali, por um breve instante, esqueça ali a palavra Cristo. Eu sei que é importante, mas a medida perfeita para a humanidade. O homem tem buscado uma medida perfeita para ele mesmo? Tem. A história toda da humanidade é uma história de quê? De que o homem está buscando uma medida. O homem está buscando um padrão. O homem está buscando um preenchimento. O homem está buscando o quê? Uma razão, um complemento, um propósito. E nós olhamos para toda a história da humanidade. Os homens de repente têm uma grande ideia, uma grande iluminação e dizem assim: nós vamos criar a democracia. E a democracia vai ser a medida perfeita para a humanidade. Uhul! Deu nada. Nós vamos criar filosofia. Gente, leiam os filósofos da Grécia. É um espetáculo a leitura. Leiam Platão, leiam Aristóteles. Passem por outros períodos e resolveu. A medida perfeita para a humanidade vai ser a filosofia, vai ser a política, vai ser a democracia, vai ser a economia, vai ser a ciência, porque nós vamos ultrapassar todos os limites impostos para o homem. Nós vamos atingir as alturas. E aí, resolveu o problema do homem? Não resolveu. É a mesma coisa que nós vemos no princípio embrionário em Gênesis 11. Quem lembra do capítulo Gênesis 11? A construção da Torre de Babel. Vocês sabiam que toda essa história de buscar uma medida de preenchimento fora de Deus, em si mesmo, começou lá em Babel? Em Gênesis 11? Não importa qual seja a medida escolhida pelo homem, não importa qual seja o meio escolhido pelo homem, se é política, se é filosofia, se é democracia, se é fascismo, se é nazismo, se é partido A, partido B, se é violência, se é cultura, se é ciência, não importa, tudo isso é Babel. Tudo isso é uma tentativa vazia, é uma tentativa nula, incompleta, abalável, de tentar encontrar salvação fora de Cristo, fora de Deus. Pastor, eu não posso estudar? Pode e deve. Mas não faça de nada no mundo ou fora do mundo. Não tente ir para a Lua, para Marte, para Vênus, tentar buscar algo que te complemente, porque Deus é a nossa medida e Deus é o nosso complemento. E é isso que de fato e de verdade muda a história do homem. É isto. E nós chegamos no terceiro ponto dessa introdução. De marmita hoje. Qual o terceiro ponto? Aquela imagem ali. Dá um foco aqui. Almir. Que imagem é essa aqui? É uma escada. Alguém ficou intrigado com essa imagem? Embaixo de uma frase ou de um pensamento que diz assim: Cristo, a medida perfeita para a humanidade. Se pastor, assim, eu não queria te ajudar, não quero me intrometer não, mas, sim, o Anderson é designer, né, Anderson? Né? Eu não queria me meter não, mas eu acho que para ter uma correspondência, uma hermenêutica, né, pastor? Uma boa interpretação, tudo certinho, deveria no mínimo ser uma régua ali embaixo. Quem pensou? Fala a verdade. Fala a verdade. Não, uma régua é coisa pequena, deveria ser uma trena, 1 metro, quem pensou? Mas uma escada,
que isso tem a ver? Lembra o que eu falei para vocês agora há pouco? Que Gênesis 11 é a matriz, é o embrião de todas as formas pelas quais o homem tentou preencher a si mesmo, preencher o seu vazio existencial com coisas que não são Deus, porque a torre que foi construída, a torre de Babel, ela saía de onde? Do chão. Ela não começou sendo construída do céu, né? Não é isso mesmo? Engenharia básica, né? Básica, não tem como. Ela começou a ser construída de onde? Da terra, até que o seu topo chegasse no céu. Qual é a mensagem que nós temos aqui? Eu não vou mostrar aqui, não tem muita coisa não, né? Mas se eu apertar, acho que sai alguma coisa. Com o meu braço, com a minha ciência, com a minha filosofia, com a minha democracia, com o meu, não importa, vou alcançar a minha salvação. Gênesis 11. E eu quero trazer para vocês a resposta para o problema do homem. Como então resolver o problema? Não está em Gênesis 11, diga, não está em Gênesis 11. Pastor, onde é que está então? Na escada. A resposta para nós está na escada. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Vamos ler Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 17. Quem achou, diga amém. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. O que diz o texto? E sonhou. 2 pontos. O que vem depois de 2 pontos, turma de hermenêutica e de leitura filosófica? Tá, então depois de 2 pontos, está dizendo o que foi que ele sonhou? Presta atenção nisso. O que ele sonhou? Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Pausa, 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 pausa. Você percebe uma certa semelhança da construção do texto, desse texto, da escada posta na terra, cujo topo chega ao céu, com o texto de Gênesis, que a torre, o topo chegava ao céu. Eu estou tentando imprimir uma ideia não existente aqui. Me ajudem. Vocês fazem parte de uma turma de leitura. Eu estou imprimindo uma ideia não existente aqui. Percebe que a torre de Babel, o topo chega, e aqui uma escada cujo topo atinge o céu. Mas há uma diferença, obviamente que há uma diferença. Vamos continuar na leitura. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, pela escada. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus.
Diga amém. Eu gosto muito do livro de Gênesis, por inúmeras razões. Eu vou citar duas razões, apenas duas. A primeira razão é porque o livro de Gênesis, ele é um livro de sementes, de importantíssimas sementes que serão desenvolvidas ao longo das Escrituras, daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento ou Bíblia hebraica, e também adentrando para o Novo Testamento, que nós chamamos de Bíblia da Igreja, os livros da Igreja. Nós temos sementes em Gênesis, amém? Uma segunda razão é porque no livro de Gênesis está... Isso é uma questão particular, não entenda como algo revelado, como algo da igreja para você. Está simplesmente o meu personagem preferido, Mano Jacó. Gosto muito de Jacó. Me identifico com Jacó. E Jacó é uma figura de fato extraordinária, porque Jacó, muito possivelmente, ele é uma das mais humanas figuras do Antigo Testamento. Mas como, pastor? Eu já li a história de Jacó, pastor. Fiz, inclusive, curso lá atrás, na escola bíblica dominical. Jacó não era boa bisca, não. E você se identifica com Jacó? Porque quando eu olho para mim, eu vejo Jacó. Quando eu olho para o meu coração, eu também vejo Jacó. Esses personagens mais complexos, Jacó, Davi, Sansão, são os que mais me atraem. Embora eu seja muito certinho por fora, eu sou muito tortuoso por dentro. E eu preciso de cura, de transformação, de ajuda. Eu preciso de Deus na minha vida. E homens como esse, como Jacó, são uma constante lembrança no meu ouvido espiritual. Diz assim: epa, você não está pronto ainda, mas está no caminho certo. Eu gosto de Jacó. E Jacó, ele tem um sonho dado por Deus que é simplesmente fantástico, simplesmente maravilhoso. É chamado a escada de Jacó, o sonho de Jacó. E porque eu gosto também desse sonho, desse personagem, porque é uma profecia. Escute isso com atenção. O sonho de Jacó é uma profecia. E uma profecia de uma amplidão, uma profecia de um alcance extraordinário. Porque essa profecia ela se cumpre no primeiro momento na própria vida de Jacó. Amém? Essa profecia também ela vai se cumprir também na história do povo de Israel, porque afinal de contas, de onde vem Israel enquanto nação, enquanto povo? São os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, que vão constituir de fato as 12 tribos que formarão a conhecida nação de Israel. Então, quando você olha para este sonho, você percebe um sonho profético que se cumpre na história individual de Jacó. Você percebe um sonho profético que, em desdobramento, em ampliação, ele se cumpre também na história nacional de Israel. E você vai percorrendo este sonho que é dado por Deus, e você percebe também que é uma profecia que se cumpre na igreja. Preste atenção nisso. O sonho também se cumpre na igreja, e o sonho se cumprirá em todo o mundo, quando você lê: em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Diga amém. É uma profecia de larga escala, de largo alcance. É por isso que eu gosto dessa profecia e deste sonho. E você está contido neste sonho. Você sabia disso? Você sabia disso? Que você está contido neste sonho, pastor? Mas eu não vi nada disso, pastor. Eu já li esse texto aqui dezenas de vezes. Eu consigo encontrar o nome de Jacó, mas eu procurei o meu nome,
Eu não consegui encontrar meu nome. Será que é gematria? Será que nos originais ali hebraicos eu vou conseguir, se eu espremer, se eu traduzir, se eu converter as letras, eu vou conseguir achar meu nome? É disso que você está falando? Não, nós estamos incluídos neste sonho profético porque nós somos parte dos bem-aventurados, parte dos benditos de Deus, que foram alcançados pela promessa que Deus fez a Abraão, que Deus confirmou a Isaac, e Deus também confirmou novamente a Jacó. Nós somos herança, nós somos eleitos, nós somos descendência, nós somos fruto daqueles que foram chamados pela fé em Deus. E essa profecia nos alcança. E este sonho também nos alcança. E este sonho é espetacular também, porque é um sonho de promessas. Amém? É um sonho de promessas, de cumprimento de promessas. Você percebe quando diz aqui, depois dos 2 pontos, versículo 12: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. Quem disse para Jacó? Algo que nós veremos depois de mais 2 pontos, né, Gilson? Quem foi que disse alguma coisa para Jacó? O Senhor. E o que o Senhor começa a dizer? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Você percebe que existe aqui uma confirmação de promessa? Vocês sabiam que a promessa da terra, da chamada boa terra de Canaã, foi feita em primeiríssima mão a Abraão? E depois foi confirmada para Isaac? E agora? O que Deus está fazendo aqui nesse sonho profético? Epa, vem cá meu garoto, aquilo que eu disse lá para o seu avô, aquilo que eu disse para o seu pai, eu estou repetindo para você, porque eu sou um Deus de promessa, eu sou um Deus que não mente, eu sou um Deus que não se arrepende do bem que eu pretendo fazer e realizarei sobre o homem, sobre a humanidade. Preste atenção nisso. A história de Jacó está repleta de sementes, meu irmão. Esse sonho, ele é um sonho de bênçãos, é um sonho de promessas, é um sonho de multiplicação de vida. Tudo isso está contido no sonho. Mas muito possivelmente existe um detalhe, preste muita atenção nisso, que passa desapercebido quando nós olhamos para este relato, quando nós olhamos e lemos este sonho. É um sonho de promessa? Sim ou não? É um sonho de multiplicação, de vida, de ampliação? Sim ou não? É um sonho de bênção sem medida? Sim ou não? Pastor, o que falta enxergar nesse sonho que a gente não está enxergando, pastor? Este sonho é um sonho de retorno. Este sonho também é um sonho de retorno. Está escrito isso no sonho? Nas palavras de Deus? Versículo 14: a tua descendência será, pontinhos, 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 e vai acrescentando, em ti, na tua descendência, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Versículo 15: eis que estou contigo, pontinhos, 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 te guardarei, pontinhos, 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 e te farei voltar, e te farei voltar. Esse sonho, essa profecia, é um convite para um retorno. E eu acho muito interessante, queridos, que existem alguns elementos aqui, nesse sonho, nessa narrativa, que eles se misturam com a história da igreja, se misturam com a história do homem, e portanto, eles pertencem a mim, eles pertencem a você, eles pertencem a todos nós.
O grande problema do homem, e eu dizia isso bem no início, a pergunta que nós precisamos fazer, e não apenas fazer, mas também responder. O problema do homem não é que ele não é filho de Deus. O problema do homem é que ele fugiu, ele se distanciou, ele virou as costas para Deus, ele abandonou o princípio da fé e da verdade em Deus. Mas essa história do sonho, da revelação profética que Deus dá para Jacó, é uma história que fala de muitas coisas, de promessas cumpridas, de bênçãos sem medida, de uma descendência humana e também espiritual incalculável, mas também é um texto, é um sonho, é uma revelação que fala: ei, eu sei que é difícil para vocês, eu sei que vocês caíram, eu sei que vocês têm dificuldade. É Deus falando para Jacó, é Deus falando para o Josué, é Deus falando para o Pedro, é Deus falando para a Vera, é Deus falando para a Líbia: eu vou fazer você voltar. E não é de qualquer modo. Deus não é o tipo de pai, Deus não é o criador, que ele fica a um tiro de distância. Vai, pode ir. Estou te olhando bem daqui, viu? Você estava me escutando? Aí você está lá na frente, 1 quilômetro. Ó, papai está aqui. Deus. Vem cá, Pedrão. Sobe aqui. Mas é ligeiro, Pedro. Usa essas pernas compridas que Deus te deu. Deus é aquele que diz assim: eu vou fazer você voltar. Vou fazer você voltar. Para onde? Não se esqueça do contexto. Lembram que Jacó estava fugindo do irmão dele? Porque Jacó fez um lance meio perverso. Vocês lembram da história, gente? Eu não vou contar a história toda. Ele enganou o irmão e tirou o direito da primogenitura. Ele estava fugindo de quê? Medo de morrer. E aí Deus dá um sonho para Jacó. Uma escada bonita, anjo desce, anjo sobe. Está entendendo? Coisa boa. E aí Deus fala: olha, vou multiplicar a descendência. Todas as nações da terra serão benditas em ti. Recebe, vai recebendo. Pode sapatear se quiser. Mas tem mais. Você está fugindo, cara. Você sabe o que você fez com Esaú, não sabe? Você não é boa bisca. Você sabe. Está nas entrelinhas, pessoal. Tá no contexto. Você vai lá para Labão, né? 20 anos na casa de Labão. Sofrimento. Cuidando de cabra, de bode. Eita vida dura, viu? Será que tinha um queijo coalho para comer de vez em quando com a carne de bode, gente? Não sei, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Você vai ficar 20 anos, mas eu vou fazer você voltar. Preste atenção no que eu estou falando. Quando lá no final do texto que nós lemos, quando Jacó lhe diz assim: é temível este lugar, porque este lugar aqui é o quê? É a casa de Deus. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Aquele lugar é o quê? Betel, a casa de Deus, a porta dos céus. Deus está falando: eu vou fazer você voltar para esta terra. Jacó talvez não entendeu muita coisa, mas Jacó talvez entendeu o básico e o necessário e aquilo que você precisa entender. Eu vou fugido daqui. Aqui é a casa de Deus, é o lugar de Deus. Deus está dizendo que a casa dele é a minha casa, que o lugar dele é o meu lugar. Aleluia, glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. E você vai voltar. Entendeu? Vai voltar. Pode ir. Voltou. Deu certo a volta dele? O que aconteceu? O que aconteceu com essa volta desse Jacó aí? Alguém pode dizer, de acordo com o texto? Eu vou te ajudar, vou ajudar vocês. Eis que eu estou contigo.
te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Estar contigo, guardar, estar com você onde quer que for, não desamparar. Vem cá, Pedro, usa as pernas compridas que Deus te deu. Corre, corre, Pedro. Agora vem cá, Pedro. Para que academia? Vem cá. Você vai voltar. Vou voltar? Eu fiz uma promessa para o seu avô, para o seu pai, e para você agora, eu estou dizendo que tudo o que eu falei é verdade, e eu vou cumprir, porque eu sou Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ter uma grande multidão saindo de você. Sei que você não entende, mas elas serão numerosas como a areia da praia e como as estrelas do céu. É carne, é sangue, mas é espírito e verdade. E você vai voltar, e eu vou estar contigo, onde quer que você for, onde você pisar a planta do teu pé, eu vou com você até o fim. É isso que Deus fez, e é isso que Deus faz conosco. E é isso que traz sentido à vida espiritual. É entender, é descobrir, ou redescobrir, se for necessário, que nós não estamos sozinhos, que Deus é o nosso amparo, que Deus é o nosso acompanhante, que Deus é a nossa luz, é o grande farol que brilha nas densas trevas, que Deus é a nossa bússola, que Deus é o nosso mapa, que Deus é aquele que vai conosco todos os dias, não é de vez em quando, meu irmão. Todos os dias a palavra do Senhor declara para Jacó, para você, para mim, para todo aquele que nele crê: eu estarei com você onde quer que fores. E há algo espetacular também nesse texto, em relação a essa escada, porque essa escada é o próprio Cristo. A gente se pergunta, mas como é que isso vai acontecer? Porque eu olho para mim, já olhou para você e se decepcionou? Já. Porque Deus, todo dia, você faz parte da minha turma, viu, Anderson? Vamos trocar umas figurinhas depois. Acho que você gosta de Jacó também, não gosta? Sabia. Gente torta gosta de Jacó. Pois é, manca. Mas aquele mancar valeu a pena, viu? Um mancar depois do toque de Deus. Mas isso aí é uma outra mensagem. E aí o que acontece? Cristo é a escada. O próprio Cristo declara para Natanael, em João, no Evangelho: olha, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Eu sou a escada. Ele retoma a profecia e diz assim: eu sou o cumprimento da profecia, eu sou o elo, eu sou a ponte, eu sou a porta, eu sou a entrada, para que todo aquele que é torto, todo aquele que é pecador, todo aquele que não faz as coisas, direito e tem medo de fracassar, é para você. Eu sou essa escada, essa ponte, esse caminho que irá te conduzir de volta à posição de filho. Glória a Deus. Eu estava lendo esse texto e pesquisando inúmeras referências, alguns dados, alguns comentários, e eu me deparei com uma informação de uma determinada tradição rabínica a respeito desse texto, a respeito da escada. E essa tradição rabínica dizia o seguinte, que para nós, entender esse nós, para eles, ok? Para nós, judeus, essa escada do sonho de Jacó, Sulam e Yaakov, significa fundamentalmente duas coisas. A primeira, essa escada é uma representação dos atributos de Deus. Diga amém. Eu acredito que os judeus, eles têm certa autoridade para falar dos textos hebraicos. Quem concorda comigo?
Então, uma primeira representação dessa escada é que ela representa o quê? Os atributos de Deus. E uma segunda representação, conforme essa escola rabínica diz, essa escada representa a intercessão do justo. A tradição rabínica não diz que esta escada representa a intercessão dos justos. Ela representa a intercessão do justo, que para eles é o Mexiá, é o Messias, é o servo do Senhor, é o braço de Yahvé. Isso é lindo, não é lindo? Porque eu fico espantado com a promessa e fico feliz. Eu fico espantado em saber que nós somos abençoados e fico feliz. Eu fico espantado com tudo que está no texto, mas eu fico espantado com a minha incapacidade. Eu fico terrivelmente espantado com a minha pequenez. Eu fico terrivelmente escandalizado comigo mesmo. E aí eu pergunto, como é que eu volto? A escada está aí, mas como é que eu faço? E aí a gente lê o texto. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 13. Que foi o texto de abertura, queridos. E esse texto, ele gera em mim, entenda, eu estou falando como humano. Ai, pastor, você é outra coisa? Não, graças a Deus eu sou isso. Mas eu digo, eu estou falando na minha simplicidade imediata de ler um texto como esse. Eu fico feliz e fico triste. Dá para ficar feliz e triste ao mesmo tempo? Dá? Pessoas complexas ficam. Irmãos, são muitos anos de terapia, vocês não fazem ideia. Dá para ficar. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso é bonito? Isso é bom? E do pleno conhecimento do Deus vivo. Isso é bom? Isso é bonito? A perfeita varonilidade. Isso é bonito? Isso é bom? A medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso é bom? Isso é bonito? Mas olha para você. Olha para você, Líbia. E aí? Olha para você, Silvia. E aí? O texto é bom? O texto é bonito? O texto... Mas quando a gente olha para a nossa experiência, quando a gente entende, ou quando a gente lembra que nós estamos muitas vezes fugindo, a gente fica com uma sensação de certo desamparo. Quando a gente lembra que não poucas vezes, preste atenção, queridos, não poucas vezes nós fazemos a mesma coisa que fez Esaú. Quem sabe, quem lembra o que fez Esaú? Alguém pode me ajudar? Os universitários presentes nessa assembleia dominical? Essa é a palavra. Desprezou o seu direito de primogenitura. Mas pastor, que conversa é essa, pastor? Nem judeu eu sou, pastor. Nem judeu eu sou. Que direito de primogenitura? Eu não tenho terra que jorra petróleo, não. Lá de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que direito é esse? É o direito de primogenitura que fala da terra, sim, física, que fala da herança, sim, física, do governo sobre os seus irmãos, da porção dobrada, mas que para nós diz respeito ao quê? A posição de filho. Diz respeito a isto. Quantas vezes eu abro mão, eu viro as costas para o meu direito de primogenitura? Eu faço isso. Quantas vezes eu sou um Esaú? Quantas vezes eu sou um Jacó que tenta ludibriar, que tenta enganar, que tenta fazer, sabe, aquele jeitinho e depois foge com medo e com culpa. Mas Deus nos trouxe aqui para nos libertar dos nossos passados. Deus nos trouxe aqui para nos libertar das amarras, dos traumas, das algemas do pecado, das algemas de uma consciência caída. É isso que Deus está fazendo conosco, quando Ele disse para Jacó, e ele estava então reverberando profeticamente
também para você, para mim e para cada um de nós. Eu estarei com você, te libertando, te amparando, te ajudando, te conduzindo, sendo o teu socorro, o teu pão, a tua água, o teu alívio e o teu refrigério. E nós não enganamos Deus, meu querido. Ele sabe que você é torto, Ele sabe que você é perverso, Ele sabe que você falha, Ele sabe que você se engana e engana, Ele sabe que você muitas vezes vende o direito de primogenitura por um prato de miojo, de tomate. Ninguém merece. Se fosse de carne ou de galinha caipira, ainda a gente pensa umas 2 vezes, mas de tomate, e cortar muito cheiro verde em cima e instalar um ovo, e queijo, e orégano e pimenta calabresa. Aí né? Não, mas não venda não, não troque, não troque. Ele sabe que nós somos como Jacó, Ele sabe que nós somos como Esaú, Ele sabe que nós somos como o filho pródigo. Aparece de banho tomado, todo perfumado, diante do pai, fala assim: dá a minha parte. E aí o pai diz o quê? Não. Esse pai diz isso? Vou dar não. O que o pai faz? Vai. Mas o pai faz isso porque o pai é mau, né? Eu vou só ver o tombo lá na frente. Eu vou dar, seu moleque arrogante, petulante. Eu vou dar. Você vai saber. Quando chegar lá na frente, você vai gritar por socorro e eu vou esfregar na tua cara o que você fez. Eu não leio isso. Eu não consigo enxergar isso. Vai, filho. Vai. Aquele pai representa Deus, mas muito provavelmente, é claro, é uma parábola. Vá com a bênção de Yahvé. Vá com a bênção de Deus. Talvez ali na parábola, numa história. E nós fazemos isso, desperdiçamos, sim ou não? Nós fazemos também muitas vezes como o filho mais velho. Lembram do filho mais velho da parábola do pródigo? Ele estava onde? Dentro da casa do pai, mas é como se não estivesse. E o que nós aprendemos com isso? Com Esaú nós aprendemos que às vezes a nossa perversão nos faz trocar temporariamente a nossa grandeza do direito de primogenitura por qualquer coisa. Com Jacó nós aprendemos o quê? Que nossas escolhas, nossa própria violência, nossas atitudes, nosso engano nos faz ter medo e fugir. Com o pródigo, do mesmo modo, abrindo mão da visão, abrindo mão da posição, abrindo mão da condição de filho. E com o filho mais velho da parábola, abrindo mão e fugindo de compreender a verdadeira realidade do amor. Preste atenção nisso. Aquele rapaz, o filho mais velho, ele não conseguia entender quem ele era. Ele não conseguia entender quem era o pai dele. Ele não conseguia entender quem era o irmão dele. Ele não consegue enxergar uma relação de fraternidade, de paternidade. Ele não consegue enxergar uma realidade de amor. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós fazemos assim também. Olha para quem está perto de você. Pode olhar. Não vai furar não. Olha, às vezes quem está perto da gente, sentado no banco ou na cadeira azul, é simplesmente mais um número de protocolo. É mais um membro da assembleia da qual eu faço parte. E a assembleia da qual eu faço parte, da congregação ou da denominação, no sentido mais frio, mais vazio e mais institucionalizado que existe. Quando nós olhamos para o lado, nós precisamos enxergar um irmão. Quando nós saímos daqui, nós precisamos continuar enxergando um irmão. Não importa para onde você vá, porque quem está voltando com você até Betel,
Quem está voltando com você até a casa de Deus é Deus. E eu vejo um Deus, pessoal, sabe como é que eu vejo Deus, Gilson? Eu vejo um Deus que vai caminhando conosco. Sabe aquele cara super de boa, super sorridente? E aí, pessoal, como é que tá? Beleza? E você? E aí, e as crianças e a família? Tomou café hoje? Como é que tá? E a esposa? Vai bem? Vai bem? Vai bem? E domingo, você vai fazer o quê? Churrasco lá em casa, viu? Eu vejo esse Deus que vai chamando as multidões. Eu vejo esse Deus que vai passando no islamismo. Eu vejo esse Deus que vai passando no budismo, no cristianismo, no protestantismo, vai passando em todos os lugares e nos acompanhando e falando: venham todos e comam abundantemente e bebam abundantemente, porque é de graça, porque eu sou a vida eterna. É esse Deus que eu enxergo. Não é um Deus fechado, malandro, um Deus carrancudo, um Deus que mede as pessoas com uma régua ou com algum tipo de coisa estranha. Não, mas é um Deus que fala assim: ó, tem uma escada, a escada é meu filho, a escada é Cristo, é a plenitude de Deus, e todos alcançarão a estatura, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Mas como? E aí? Porque isso faz parte dos atributos de Deus, sim ou não? Aí eu olho para mim e eu não vejo os atributos tão desenvolvidos. Eu olho para o texto de Efésios 4:13, eu olho para o texto de Hebreus 1:3, que Cristo é a imagem perfeita e exata de Deus. Eu olho para Colossenses 2:9 e lembro que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu lembro de João 8, que ele perdoa a mulher pega em flagrante adultério. Eu olho para João 4, para a mulher samaritana. Eu olho para todos os textos e eu fico sufocado agora, quando olho para mim. Mas não se esqueça que, para essa tradição que eu referi para vocês agora há pouco, a escada não é apenas uma representação dos atributos de Deus. A escada também é o quê? Quem se lembra? Fala bem alto. A intercessão do justo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 8. Eu vou ler um modo, eu vou apresentar para você. Sei que você conhece, mas vale a pena. A gente sabe aquela pessoa que sempre vale a pena conhecer de novo? Sabe quem é? Jesus. Eu vou ler para você, e se você quiser glorificar, você pode. Se você quiser dar amém, você também pode. Enquanto eu vou lendo o texto, porque o que eu vou ler é a essência da intercessão de quem? Do justo. Romanos 8. Posso ler? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Para e pensa um pouco. Tem pessoas que te condenam? Tem pessoas que condenam você? Que falam mal de você? Tem? Perto, de longe? Tem? Tem. E o diabo faz isso? Os anjos caídos fazem isso? E os demônios? E muita gente? Pois é. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus. Deus. Sabe aquele Deus que deu o sonho para Jacó? O sonho foi dado por Deus, não foi do inconsciente de Jacó. Acredite você no que você quiser, inconsciente coletivo ou pessoal. Viu, Anderson? Você entendeu? O sonho não brotou da alma de Jacó. O sonho não brotou das estruturas psíquicas de Jacó. O sonho não brotou de um almoço mal resolvido, porque comeu mais do que podia.
O sonho brotou do próprio Deus. Foi Deus quem deu o sonho. E é o Deus que diz: eu justifico. Ah, mas você vai passar a autorização para ele mesmo? O Yanderson vai? Porque se fosse eu não dava um voucher para esse rapaz, não. Eu não. Conheço a vida dele. Conheço o passado dele. Conheço a história dele. Conheço. Para mim, não. Mas aí vem Deus e diz assim: eu assino por ele. Ah, mas prejuízo para você. E aí Deus fala: eu me garanto e garanto o Yanderson. Sou eu, Deus, quem o justifica. 34. Quem os condenará? Já assistiu Condenado alguma vez? Já te condenaram, Yanderson? Eita, Yanderson. Se essas paredes tivessem ouvidos, Yanderson. Deixa abaixo. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diga amém, aleluia. É Cristo Jesus que morreu e também ressuscitou. É Ele que intercede por nós. Então, quando eu leio Efésios 4:13, quando eu leio uma dezena de textos que falam sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus, a expressão de Deus, o que Deus é, o que Deus faz, eu vejo que existe uma escada posta da terra até o topo do céu, dizendo assim: eu sou Cristo, intercedo por você, garanto você, e você pode subir. Você tem um passe, porque eu garanto você. Não porque você é bom, não porque você é perfeito, mas enquanto você sobe, eu me comprometo de transformar a tua alma, o teu espírito e o teu coração. Eu garanto por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Um prato cheio de lentilha. Oh, delícia. 31 de dezembro está chegando. Veste uma roupa branca, faz um prato de lentilha, joga um punhado de sal nas costas. É isso? Tem gente que faz. É isso? Isso substitui, isso separa? O que tem no mundo que vale Deus? Me diga você. O que tem no mundo que vale Deus? Nada. O que pode separar? O que pode fazer você fugir da sua posição de filho? Nada. Aliás, uma coisa: você. Nada no mundo. Pastor, você está querendo dizer que eu sou o responsável? Sim, você é o responsável. Mas até para isso Deus resolve o teu problema, meu irmão. Gente, eu não faria isso. Viu, irmã Silvia? Eu não faria. Deus está dizendo: nada vai separar. A morte separa. As trevas separam. Os anjos separam. Os demônios separam. A eternidade separa. A altura, a profundidade separa. O demônio separa. O que separa? Nada. Aí, mas e eu? Você separa temporariamente, porque até isso Deus garante por você. Porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E é o mesmo que prometeu para Abraão, é o mesmo que prometeu para Isaac, e é o mesmo que prometeu para Jacó, Josué e Anderson, Pedro, Vera, Adilaine e Edilaine, para todos nós. É o mesmo, Ele não muda, não tem sombra, não tem variação. Ele é um Deus que não muda. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Diga amém. Deixa eu pular. Versículo 35. Não, deixa eu retomar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Diga não. Ou angústia? Vai dizendo não. Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada.
Não, porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos pequenos vencedores, somos uma sombra de vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A escada de Jacó, o Cristo de Deus, o Verbo encarnado. É Ele quem garante, é Ele que possibilita, porque a salvação não pertence ao homem, a salvação não é produzida pelo homem, a salvação é produzida, é dada e ofertada gratuitamente por Deus. Nós não estamos falando de uma torre de Babel, nós não estamos nos fiando numa construção humana, mas nós estamos subindo e sendo amparados neste retorno pela escada de Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. É Ele quem intercede. Você não vai encontrar ninguém que possa interceder de melhor maneira por você. Ah, mas oração de mãe, pastor, você não sabe. Oração de mãe. Deus te abençoe com a tua mãe, que ela continue orando por você. A oração do círculo de oração da igreja, pastor. Você não sabe, pastor. Tem poder. Que Deus continue te abençoando por intermédio do círculo de oração das irmãs da igreja. Pastor, 50 dias de jejum, o senhor não sabe o efeito depois. Amém. Mas nada disso é melhor, nada disso é maior do que a oração do justo, do intercessor. Sabe por quê? Eles me dão mais 5 minutos, me dão 5 minutos, sem peso no coração. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 2. Sabe por que Cristo intercede com tamanha propriedade por você? Sabe por quê? Ele intercede com tamanha propriedade por você? Nunca parou para pensar? Rapidinho, espera aí. Vou ficar nos meus 5 minutos. Quem é mecânico é especialista em quê? Uau! Quem é professor de inglês é especialista em quê? Língua inglesa. Estou falando aqui nos casadinhos, né? Quem é chefe de cozinha é especialista em quê? Tem especialista para tudo nessa terra, não tem? Sim ou não, pessoal? Você sabia que Deus providenciou um especialista para você? Deus providenciou alguém que te conhece por dentro e por fora. É a espada é a palavra que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela discerne, ela entende tudo. Deus providenciou um especialista em humanidade para resolver o problema da humanidade. Hebreus 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por alguns homens. Por todo homem. Faz sentido, então, quando nós colocamos ali que Cristo é a medida perfeita para a humanidade? Ok. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem,
conduzindo muitos filhos à glória, aleluia, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que ele, quem é este ele aqui? Cristo. Este ele é a escada? É a mesma escada do sonho? Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele chega para você, bate no seu ombro e fala: estou contigo e não abro, viu, brother, sister? Estou contigo, eu vou com você até o fim. E você vai chegar, porque eu sou o protótipo, eu sou o modelo, eu sou o autor e o consumador da tua salvação. Não tem erro, eu vou fazer você atravessar o rio. Te vejo do outro lado. Como? Porque eu estou com você. Dizendo a meus irmãos: declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, e porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele é especialista em humanidade. Igualmente, ele é especialista em humanidade, participou, ele é especialista em humanidade, para que, por sua morte, ele é especialista em humanidade, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A promessa está se cumprindo. A escada já foi posta e nós estamos subindo por ela, fiados na promessa e abençoados com tantos outros. Porque a medida perfeita é Cristo. Não para um indivíduo apenas, mas para toda a humanidade. Ele é a medida, ele é o valor, ele é a ação de Deus e a providência de Deus para todos nós.